Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a refletir comigo em 2 Reis, capítulo de número 20, verso de número 1, onde a Bíblia Sagrada diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Iremos refletir nesse dia a respeito do tema consolo em dias difíceis. Nós podemos observar que esse texto sagrado nos relata então que num determinado dia ele recebe da parte desse profeta o recado de que iria morrer. Então imagine você que o rei Ezequias, ele era um homem que vivia de forma íntegra diante de Deus, um rei que fez a diferença em seu tempo. E certamente, no momento em que esse homem adoece, que começa a viver essa fragilidade, ele já está vivendo um momento duro em sua vida. E o Senhor Deus, então, levanta Isaías para levar ao rei esse recado, que aquela doença mortal, a qual a Bíblia não vai nos dar detalhe que doença ela era essa doença o levaria à morte. Nós estamos vivendo em um contexto que essa doença de Ezequias, ela nos leva a repensar a respeito da nossa fé, a respeito da nossa postura, da nossa conduta, diante desse drama que nós estamos vivendo na nossa atualidade. Todas as vezes que nós escutamos a expressão fulano foi entubado, isso já nos causa arrepios, porque na maior parte das vezes em que nesse enfrentamento contra esse mal chamado Covid-19, as pessoas entram em desespero, porque infelizmente na maior parte das vezes grande quantidade de pessoas não tem logrado êxito e ao serem entubados, essas pessoas na maioria das vezes lutam para viver. É óbvio que existe muitos casos de pessoas que com esses cuidados médicos, seguindo os protocolos, pessoas têm saído com vida diante desse drama. Mas Ezequias, então, ele recebe essa notícia de que ele certamente morreria e não iria sobreviver. O rei Ezequias, ele nos passa aqui uma lição de vida importante para que nós estejamos aplicando também no nosso viver diário. Esse homem, ao saber dessa notícia, ao saber dessa informação, esse homem começa a chorar. Esse homem, ele abre o seu coração para Deus através da oração. Muitas vezes, diante do desespero, provavelmente essa nem sempre é a postura da maior parte das pessoas dos nossos dias. Às vezes nós vamos chorar muito, vamos lamentar bastante, vamos viver um verdadeiro pesadelo existencial. Mas o que Ezequias faz? Ele então vira o seu rosto para a parede e ele ora a Deus. E os versos 2 e 3, então, vão nos dizer que essa oração desse homem a Deus, ela continha o seguinte conteúdo dito a Deus: peço-te que andei diante de ti com fidelidade, para que Deus estivesse lembrando dele. Porque esse homem então vai falar com Deus com inteireza de coração, ele vai falar para Deus que ele fez o que era reto aos olhos de Deus. E esse homem então chora muito. E perceba você que a oração ela surte efeito, e principalmente nesses momentos. Porque o texto sagrado ele vai nos falar, a partir dos versos 4 a 6, que essa oração dele vai surtir efeito, vai comover a Deus, vai subir à presença de Deus, de tal maneira que o texto nos informa
que antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então note você que diante dessa oração feita por esse homem que se mostra quebrantado diante de Deus, ele alcança esse favor divino, ele terá ainda o privilégio de viver mais 15 anos. Então note você que diante de tal situação, o que cabe a nós fazermos é simplesmente orarmos, é nos quebrantar na presença de Deus. Dessa forma, cumpre-se aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia dito no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que esse consolo de Deus possa vir sobre a sua vida e sobre a vida de sua família. Que você possa, em nome de Jesus Cristo, receber de Deus esse consolo em dias difíceis. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe.